Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai falar sobre Bruno Henrique. Temos novidades e as novidades não são boas em relação ao jogador, envolvendo o caso dele fora das quatro linhas. E agora o Ministério Público do Distrito Federal está agindo e a gente vai trazer todas essas informações. Tem também a lista de inscritos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, os 35 nomes. Vou dar um spoiler. Tem jovens do Sub-20, tem Lohan também. E tem também Gerson, galera. A torcida do Flamengo não gostou nem um pouco da notícia que a gente trouxe ontem com exclusividade no início da tarde, do aceite do Gerson à proposta do Zenit, o Gerson decidindo ir para o Zenit, e a gente vai trazer mais informações disso, os bastidores. Será que ele vai jogar a Copa do Mundo de Clubes? Como é que vai ser essa situação envolvendo o atual camisa 8, futuro jogador do Zenit? Inclusive, vou contar um bastidor para vocês. Eu conversei com uma pessoa do Zenit e já estão até preparando logística para o jogador viajar. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar também esse vídeo com geral, porque assim o canal Vene Casagrande, vai crescendo cada vez mais, tal como a conta bancária do Gerson quando ele se transferir para o Zenit, porque é uma proposta, rapaz, milionária. Mas já já a gente fala sobre isso. Vou começar meu vídeo falando do Bruno Henrique, porque o portal Léo Dias publicou nessa quarta-feira o seguinte: o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o MPDFT, apresentou nessa quarta-feira denúncia contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo por fraude esportiva e estelionato. Rapaz! Além dele, um irmão do jogador, a cunhada e uma prima também foram denunciados pelos mesmos crimes. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, acatar ou não a denúncia e tornar os denunciados réus em processo. Cara, isso aqui preocupa demais. Eu vou ser bem sincero, eu acho que a queda de produção do Bruno Henrique envolve muito essa situação dele fora das quatro linhas, porque é difícil o jogador continuar tendo um bom mental e desempenhar da mesma maneira, independentemente de qual seja a profissão. Eu estou falando do jogador aqui porque no caso é Bruno Henrique. Pode ser eu como jornalista, você aí como engenheiro, advogado, médico, pedreiro, enfim, porteiro. É difícil, cara, é uma situação extremamente complicada. Cada vez mais a situação dele vai se complicando. Eu acho que o Flamengo tem que acompanhar de perto. Inclusive tem até a situação do Paquetá como exemplo. A qualquer momento o Paquetá pode ser punido e há quem pense que o Paquetá pode ser banido do futebol, ou seja, nunca mais poder exercer sua profissão. Enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer, deixar para a justiça, que a justiça seja feita. Vamos falar agora da lista de inscritos do Flamengo no Super Mundial. O Flamengo divulgou ontem a lista de jogadores que viajaram com a delegação nessa quarta-feira. Nós apuramos a lista completa dos 35 nomes: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Gerson, Pedro, De Arrascaeta, Everton Cebolinha, Danilo, Vinha, De La Cruz, Lohan, Matheus Gonçalves, Jorginho, Juninho, Matheus Cunha, Alexandre, Bruno Henrique, Alan, Michael, Cleiton, Wesley, Guilherme, da base, Diogo Alves, também goleiro da base, Plata, Daniel Sade, lateral da base, Everton Araújo, Pablo Lúcio, meia da base, Léo Nanete, baita goleiro da base, João Vitor, zagueiro, que você já conhece muito bem, já faz parte do grupo profissional, o Alacian e Joshua. Esses são os jogadores inscritos pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, mas nem todos viajaram. O Flamengo divulgou a lista dos que viajaram. Destaco aí para o Lohan, de volta, querendo ou não, está tendo uma oportunidade de estar inscrito na Copa do Mundo de Clubes. A qualquer momento ele pode viajar, caso seja necessário. E destaco também o Gerson, porque muitos torcedores do Flamengo não queriam nem que o Gerson estivesse à disposição. Mas, gente, não tem como você não inscrever o Gerson. O Gerson continua sendo jogador do Flamengo. O Gerson, ele é atleta do Flamengo. Eu colocaria o Gerson em campo? Eu vou ser bem sincero. O que eu faria se eu fosse dirigente, treinador? O Flamengo não é obrigado a saber se o Zenit vai pagar a multa rescisória. O Flamengo não tem que ser comunicado. Eu já expliquei essa situação para vocês como é que funciona. Agora, se eu sou dirigente, se eu sou treinador, diante de todas as notícias que nós, jornalistas, estamos trazendo,
Eu fui o primeiro a falar, a cravar ontem que o jogador aceitou a proposta e vai para o Zenit, mas logo depois todos os jornalistas trouxeram, ou seja, ninguém está inventando. As informações estão batendo. Se eu sou treinador, dirigente, eu chamo o Gerson para uma conversa e falo assim, Gerson, vem cá. E aí, aceitou mesmo? Vai para o Zenit, depois da Copa do Mundo de Clubes? Tu quer ficar aqui na Copa do Mundo de Clubes? Beleza, eu entendo o seu lado, a gente entende o seu lado, a gente vai esperar a multa rescisória. Mas entenda o meu lado, eu vou começar a pensar no Flamengo sem você também. Porque eu preciso me planejar para o restante da temporada. O meu planejamento era ter você, mas eu não vou ter mais você a partir de agora. Então eu preciso pensar. Você agora não será mais o capitão, você agora será reserva, você fica à disposição, você faz a sua despedida aí como você quer fazer do Flamengo, mas eu também preciso pensar no meu lado. Eu, se eu fosse dirigente, treinador, eu agiria dessa forma. Ou, se eu fosse o atleta, eu agiria até de uma forma diferente. Eu viraria para eles, antes de dizer sim ao Zenit, ele já deu sim, e falaria, olha só, eu vou dar sim ao Zenit, eles vão pagar a multa rescisória, eu quero fazer a minha despedida na Copa do Mundo de Clubes, quero fazer parte do grupo, mas eu entendo se vocês não quiserem me utilizar. Beleza, sem nenhum problema. Vocês, no planejamento de vocês para o segundo semestre, ok, minha faixa de capitão vai para o Arrascaeta, seja lá quem for. Beleza, sem nenhum problema, mas eu quero fazer parte do grupo porque eu quero me despedir do Flamengo em alto nível. Pronto. Ia ser legal, bacana para todo mundo. O Gerson está muito mal na fita com os torcedores. Filme extremamente queimado. Por exemplo, no Aeroflá teve torcedor levando nota de 3 falsificada, óbvio, né? com a foto do Gerson. E aí tem, eu vou até ler aqui o que botar, mercenário, Judas, traidor, e aí a nota de 3 e o rostinho do Gerson assim. Cara, o filme do Gerson se queimou, mas tal como eu falo sobre idolatria, vamos lá. Quem sou eu para dizer que tal jogador tem que ser ídolo de algum torcedor? Idolatria é algo muito pessoal. Essa atitude que esses torcedores estão tendo com o Gerson, eu não julgo, porque é algo muito pessoal. Eu penso dessa maneira? Eu não penso, nem como jornalista e nem como torcedor. Ele é um profissional. Ele acabou de renovar o contrato dele. Ele e o pai dele sempre agiram dessa forma. A mim não surpreende. Não surpreende mesmo. Eles sempre agiram dessa forma. Ele sempre honrou a camisa do Flamengo quando esteve em campo. Sempre, 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 sempre. Foi muito importante em várias conquistas do Flamengo de 2019 para cá. Então, eu não trato o Gerson como traidor, eu me coloco no lado dele. Ele é profissional, ele recebeu uma proposta de emprego melhor na visão dele, aceitou. Repito o que eu falei no último vídeo. Faria o mesmo? Não, não faria. Eu sou um cara que, pô, com 28 anos, no lugar dele, ídolo da torcida do Flamengo, que é o time dele, o clube dele, mora numa cidade maravilhosa, que tem vários problemas, mas ele está longe de conviver com esses problemas. Ele ganha um salário muito bom, gente. As pessoas estão tratando assim, mas é um salário irrecusável. Beleza, mas ele não mora na favela ganhando um salário mínimo por mês, não. Ele já ganhou muito dinheiro na carreira dele, muito dinheiro mesmo, e continua ganhando muito dinheiro atualmente no Flamengo. Mesmo assim, eu não critico. Cada um sabe o que é melhor para a vida dele, e ponto. E ponto. Então eu não considero ele mercenário, não considero Judas, não considero traidor. Consideraria isso tudo, talvez, se ele fosse para o Palmeiras da vida, sabe? Acabou de renovar e foi para o Palmeiras. Aí, quem sabe, eu pudesse pensar dessa maneira. Mas o torcedor não gostou nem um pouco. O Flamengo, a atitude vai ser a mesma. O jogador do Flamengo, ele continua sendo atleta do Flamengo, vai continuar à disposição. Não fazia o menor sentido o Flamengo tirar o jogador da lista de inscritos do Super Mundial. E uma pergunta, alguém consegue lembrar aí um jogador de 28 anos vendido no futebol brasileiro por 25 milhões de euros? Não tem. Vocês vão pensar, não tem. Se o valor já é considerado alto, imagina recebendo à vista. 160 milhões de reais à vista. Isso explica o porquê o Flamengo ter aceitado a multa rescisória de Gerson em 25 milhões de euros. Isso explica bastante. Porque eu acho que o Flamengo não imaginaria que o Zenit fosse tão louco de chegar aqui e pagar 25 milhões de euros num jogador à vista, tá? Num jogador de 28 anos, que já foi 2 vezes para a Europa e voltou. E que dificilmente cumpre contratos. O Flamengo não imaginava, mas
vai acontecer. E o Gerson vai se despedir do Flamengo em breve. Torcedor, tá aí. Essas são as informações. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Fui!